Olá, eu sou a Bia e hoje a minha missão é te explicar um pouco mais sobre o retículo endoplasmático e como seu mau funcionamento pode prejudicar o nosso organismo. O retículo endoplasmático é um sistema de membranas que percorre o citoplasma das células eucariontes e está em continuidade com o envoltório nuclear. Essa organela membranosa é constituída por túbulos e cisternas interligadas. A membrana do retículo endoplasmático, em alguns locais, apresenta uma série de ribossomos aderidos e em outros essas estruturas estão ausentes. Devido a essa característica, é possível distinguir duas regiões, o retículo endoplasmático rugoso e o liso. O rugoso granular ou granuloso se caracteriza por apresentar ribossomos aderidos à superfície externa da sua membrana. Normalmente, apresenta-se como uma série de sacos achatados, também chamados de cisternas. Os ribossomos presentes na membrana do retículo endoplasmático rugoso sintetizam proteínas que são lançadas no interior da organela, a qual tem papel de garantir que elas fiquem separadas das proteínas produzidas no citoplasma e sejam posteriormente enviadas para outras partes das células, ou ainda para fora dela. Grande parte dessas proteínas é transportada para o complexo Golgiense, no qual sofrem algumas modificações e são empacotadas em vesículas que são levadas para locais específicos. Células especializadas na secreção de proteínas, como as células do pâncreas e plasmócitos, apresentam um retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Além da secreção de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso participa de processos como a produção de fosfolipídios, síntese de proteínas de membrana, montagem de moléculas proteicas formadas por várias cadeias polipeptídicas. Já o retículo endoplasmático liso apresenta membrana sem ribossomos aderidos e, geralmente, membrana disposta em um formato tubular. O retículo endoplasmático liso está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso e está relacionado com diferentes processos a depender da célula na qual se encontra. Em células produtoras de hormônios e esteroides, como as células das glândulas suprarrenais, o retículo endoplasmático liso apresenta papel essencial na síntese desses hormônios. Além de esteroides, ele se relaciona com a síntese de outros tipos de lipídios, como os fosfolipídios utilizados em todas as membranas celulares. O retículo endoplasmático liso é bem desenvolvido também em células do fígado, uma vez que apresenta um importante papel na inativação de substâncias nocivas e tóxicas ao organismo. Algumas substâncias, como o álcool, provêm da proliferação do retículo endoplasmático liso nesse órgão, garantindo, desse modo, maior desintoxicação. Isso explica, por exemplo, o porquê, com o tempo, as pessoas que fazem uso dessa substância necessitam de doses cada vez mais altas para conseguir determinado efeito. Ele participa também do metabolismo de carboidratos, sendo fundamental na formação de glicose por meio da hidrólise do glicogênio. Além disso, outra função atribuída a essa organela é a capacidade de armazenar íons de cálcio, sendo esse papel importante no processo de regulação da contração muscular. Vale destacar que nos músculos o retículo endoplasmático recebe a denominação de retículo sarcoplasmático. Substâncias produzidas no retículo endoplasmático podem ser modificadas e enviadas para outros destinos com o auxílio do complexo Golgiense. Agora tenho uma pergunta para te fazer. Vocês sabem qual é a relação do retículo endoplasmático com a diabetes? Não? Então vem comigo que eu vou te explicar mais. O retículo das células beta é responsável pela primeira parte da formação da insulina, hormônio que ajuda a absorver a glicose no organismo. Essas células ficam localizadas nas ilhotas pancreáticas, no pâncreas, e são responsáveis por apresentar um ou mais cristais de insulina. Qualquer disfunção ou mutação no retículo endoplasmático causa profundo impacto nas células das ilhotas e principalmente nas células beta. E isso possui um grande impacto em doenças relacionadas com a síndrome metabólica, como a obesidade e a diabetes. Ou seja, quando há um excesso de proteínas no retículo endoplasmático das células, ocorre a sobrecarga da sua capacidade de funcionamento, ocasionando alterações na homeostase dessa organela e gerando assim o estresse do retículo endoplasmático. Pois bem, muito se fala sobre a diabetes, mas você realmente sabe o que ela é e como ela acontece? A diabetes é uma doença emergente do século XXI e é caracterizada por uma hiperglicemia crônica, que poderá ser devida de uma deficiência na secreção da insulina,
que é uma deficiência na ação da própria insulina, podendo em alguns casos resultar na conjunção de ambas. A hiperglicemia pode conduzir a neuropatias, retinopatias, nefropatias e doenças cardiovasculares, ou até em alguns casos, a morte. A diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. A doença também pode causar feridas vasculares, que ocorrem por problemas na circulação arterial, principalmente devido à doença vascular periférica. O pé do diabético fica frio, de cor pálida, o pulso na região fica quase imperceptível e a pele fica fina e brilhante. E também pode ocorrer a diminuição ou ausência de pelos. Tanto o tipo 1 como o tipo 2 resultam na hiperglicemia, porém, há diferença entre eles. Vamos entender um pouco mais sobre essa diferença? Na diabetes tipo 1, a causa da elevação da glicemia, que é o açúcar no sangue, é a falta de produção do hormônio insulina, que é responsável por manter os níveis de açúcar no sangue controlados. O pâncreas do diabetes tipo 1 não funciona por conta de uma reação autoimune, que é a produção de anticorpos contra as células do pâncreas. Esse tipo de diabetes acomete geralmente crianças e adolescentes, e o tratamento é feito através de injeções de insulina associada à orientação alimentar por uma nutricionista. Não possui cura, porém há um tratamento, e esse tratamento evoluiu muito nos últimos anos, através de insulinas melhores e métodos mais modernos de medição de glicose no sangue. Já na diabetes tipo 2, o aumento da glicemia ocorre devido a uma resistência à ação da insulina, ou seja, ele produz insulina, porém ela não consegue agir. Essa resistência está intimamente ligada à quantidade de gordura corporal, principalmente na região abdominal. O diabetes tipo 2 costuma se manifestar em idosos com mais de 40 anos, geralmente com sobrepeso e histórico familiar da doença. Na diabetes tipo 2, o organismo, apesar de ser capaz de produzir insulina, ou é resistente à mesma ou não consegue excretar, diminuindo assim a sua eficácia. A nível molecular, a resistência à insulina se explica por alterações na sua via de sinalização. Isso se traduz não só em alterações do receptor de insulina e do transportador de glicose, como também em modificações nas moléculas de sinalização. Por outro lado, também ao nível de retículo endoplasmático, se tem observado que a resposta a proteínas mal enoveladas poderá levar à ativação de várias vias, como a ativação de quinases e de fatores de transcrição, que por sua vez irão alterar a sinalização da insulina. Assim, conclui-se que tanto a mitocôndria quanto o retículo endoplasmático têm surgido como um novo horizonte na descoberta da fisiopatologia da diabetes e sua terapêutica, uma vez que são importantes em inúmeros processos celulares, contribuindo para a homeostase da célula e de todo o organismo. Mas como podemos tratar a diabetes? O tratamento da diabetes tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviando os sintomas e prevenindo o desenvolvimento de complicações de saúde mais graves. Embora alguns cuidados sejam considerados gerais para tratar qualquer tipo de diabetes, o tratamento pode variar. O principal tratamento para a diabetes tipo 1 é o uso diário de insulina injetável. Uma vez que o corpo não consegue produzir o hormônio, a insulina precisa ser aplicada no corpo artificialmente. Normalmente, é administrada por uma injeção de ação lenta no início do dia para manter o nível basal do hormônio no organismo, ou seja, a insulina é necessária para manter os objetivos glicêmicos no período entre as refeições e enquanto dormimos. Porém, ainda assim é recomendado medir a glicemia antes e após as refeições para avaliar se é necessário fazer alguma injeção extra. Também é recomendado manter um planejamento das refeições, especialmente sobre a quantidade de açúcar e carboidratos consumidos. Além disso, é importante adotar um estilo de vida ativo com a prática regular de exercícios físicos. O tratamento da diabetes tipo 2 nem sempre precisa começar com o uso de medicamentos. Dependendo dos níveis de açúcar no sangue, pode ser possível controlar a glicose apenas com as alterações no estilo de vida.
Dentre as principais mudanças, o paciente deve ajustar sua dieta com redução de ingestão de alimentos açucarados e carboidratos, além de adotar a prática regular de exercícios físicos. Nos casos em que é necessário fazer uso de medicamentos, o médico pode receitar o uso de 2 tipos diferentes, antidiabéticos orais ou insulina. Por isso, a melhor maneira de prevenir a diabetes tipo 2 é manter hábitos de vida saudáveis e conservar o peso adequado, principalmente não deixando acumular a gordura no abdômen. Quando existe o histórico de diabetes tipo 2 na família, este cuidado deve ser maior, pois as chances de ser diagnosticado com uma doença aumentam. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o retículo endoplasmático e as consequências no nosso organismo decorrentes do seu mau funcionamento. Muito obrigada e até logo!